Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos aqui no nosso podcast Robson Almeida Educação. Se você já imaginou uma empresa pagando o sindicato errado durante anos e depois recebendo uma cobrança milionária? Pois é, muitas empresas acreditam que enquadramento sindical é apenas um detalhe burocrático, mas na prática ele pode definir o custo da folha, validade de acordos trabalhistas, benefícios obrigatórios e até risco de processos futuros. E para explicar isso de forma simples, imagine a seguinte situação. O enquadramento sindical funciona como escolher a camisa correta para entrar em campo. Se o time veste o uniforme errado, o jogo pode até começar, mas o risco de punição é enorme. No mundo trabalhista acontece exatamente isso. O enquadramento sindical define qual sindicato representa a empresa, qual sindicato representa os trabalhadores e quais as regras da convenção coletiva precisam ser cumpridas. Quando isso é feito de forma equivocada, a empresa pode pagar salários abaixo do piso correto, deixar de conceder benefícios obrigatórios, invalidar banco de horas e acordos internos, sofrer atuações e ações trabalhistas, além de correr o risco de pagar contribuições sindicais em duplicidade. E o problema normalmente só aparece anos depois. A regra mais importante é atividade preponderante. Aqui é uma regra fundamental da CLT. O enquadramento sindical acontece pela atividade preponderante da empresa. Mas o que isso significa na prática? Não é uma função individual de que cada colaborador que define o sindicato principal da empresa. O que vale é qual é a atividade principal do negócio, qual é a operação gera mais faturamento e onde está concentrada a maior parte da mão de obra. A própria CLT, no artigo 581, traz esse conceito a definir a atividade preponderante como aquela que representa o objetivo final da empresa. Ou seja, uma empresa pode ter financeiro, RH, comercial, logística e tecnologia. Mas o enquadramento será definido pela atividade principal que movimenta o negócio. Cuidado com um erro muito comum. Muita gente acredita que basta olhar o KINAE do CNPJ. Mas atenção, o KINAE é apenas um ponto de partida. O que realmente prevalece é a atividade que a empresa exerce no dia a dia. Esse é o chamado princípio da primazia da realidade. Na prática funciona assim. Uma empresa pode estar registrada como comércio, mas atua efetivamente como prestação de serviços. E quando isso acontece, o enquadramento sindical pode mudar completamente. Por isso, confiar apenas no cadastro do CNPJ pode ser um erro perigoso. Passo a passo aí na prática para identificar enquadramento sindical. Se você atua aí com RH, DP, jurídico e afins. Primeiro, analisar o contrato social e o cartão de CNPJ. Entenda quais atividades estão fortemente registradas. Segundo, descubra qual atividade realmente acontece na prática, o que gera receita, qual a operação sustenta a empresa, qual o ramo efetivamente dessa empresa. Terceiro, avalie a preponderância. Normalmente ela é identificada por dois fatores, atividade com maior faturamento e atividade com maior número de trabalhadores envolvidos. Quarto, se existirem atividades totalmente independentes entre si, cada operação poderá ter enquadramento próprio. Isso acontece bastante em grupos empresariais ou empresas com unidades muito distintas. Categorias diferenciadas, um detalhe que muda tudo. Agora vale um ponto extremamente importante. Alguns profissionais não seguem o sindicato das atividades principais da empresa. Eles pertencem às chamadas categorias diferenciadas. Exemplos comuns aí são motoristas, engenheiros, advogados, vendedores, vigilantes. Esses trabalhadores podem possuir representação sindical própria, independente do ramo da empresa. E esse detalhe gera muita confusão dentro do departamento pessoal, RH, etc. Outro ponto crítico, convenção coletiva. Existe ainda um erro muito comum. Aplicar uma convenção coletiva sem representação válida. Muitas empresas utilizam benefícios ou regras de uma CCT apenas porque o mercado utiliza. Mas, juridicamente, isso não pode ser, não tem validade. A empresa só pode aplicar integralmente uma convenção coletiva quando houver representação sindical legítima na negociação, ou seja, o sindicato patronal precisa representar aquela atividade econômica. Sem isso, a empresa pode criar um passivo trabalhista sem perceber. E aí, como reduzir esses riscos? O melhor caminho é trabalhar de forma preventiva, nunca escolher sindicato por conveniência, pressão comercial ou indicação informal. O ideal é buscar apoio técnico especializado. E aí você pode analisar com sindicatos especialistas, e advogados especialistas na área sindical, sindicatos patronais, federações e confederações, entidades como a SESCOM e Fercomércio, além dos CNEs e cadastros aí nacionais sindicais. E exatamente o que impacta no final das contas. O enquadramento sindical parece um tema administrativo, mas na realidade ele impacta muito aí na folha, no benefício, segurança jurídica, custos trabalhistas.
e a saúde financeira da empresa. Nos acompanhe aí nos nossos canais Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Cashbox, TuneIn, YouTube, Apple, né, o podcast da Apple. Um grande abraço e até a próxima.